Só esperar chegar mais gente, aí a gente começa. Oi, Bia! Chega, meu povo, vamos já começar. Só esperando mais gente entrar. Compartilha aí, gente. Oi, gente, vamos começar. Eu sou Mariane, lidero o Dove Afora, o Ministério de Evangelismo da nossa igreja, o Ministério Dove Brasil. Esse projeto é o Dove School. São uma série de workshops com o intuito de fazer com que nós avancemos para o próximo nível. Nesse momento, as programações da igreja estão sendo via online, ao vivo, porque por conta de tudo que está acontecendo no país e no mundo, mas nós não podemos parar. O reino de Deus não pode parar, então nós estamos fazendo as programações online. Hoje, o pastor William estará com a gente, já ele vai entrar na live, ele vai estar falando sobre a importância da leitura bíblica na vida dos cristãos. Então eu convido vocês a permanecerem nessa live até o final. Você será muito abençoado. Jesus tem grandes coisas para fazer. Eu vou agora convidar o pastor William e fiquem atentos. Recebam o que Deus tem para entregar a cada um. Amém. Olá, Olá, pastor William. Boa tudo bom, tarde. Mariana? Seja bem-vindo à nossa live. A gente quer Que agradecer ao bom. Senhor por a sua disponibilidade de trazer essa palavra para a gente, certo? Eu vou orar Sim, pelo Senhor e o Senhor estará com a palavra. Amém? tá bom, obrigado. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Deus, eu quero te entregar tudo que vai ser falado aqui. Que o Senhor use o pastor William grandemente. Eu te agradeço pela vida dele, Deus. Que as pessoas que estão nessa live sejam abençoadas pela palavra que irá ser trazida, Senhor. Obrigada por tua misericórdia, pelo teu amor e por tudo que tu tens feito, Jesus. Amém. 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 Eu estou feliz por poder estar com vocês, participando dessa live. Eu não sei se todos me conhecem, estão na live, mas eu sou pastor do Ministério Reconciliar com o Pai e sempre caminhamos junto com a Dove. E é um tempo sempre de crescimento, onde
a cada dia a gente tem aprendido um pouco mais. E hoje eu queria também poder compartilhar com vocês, participar desse novo tempo que a Dove está iniciando também com essas lives e com esses ensinamentos bíblicos. Eu sei que é muito importante um conhecimento bíblico. E eu queria começar hoje falando exatamente sobre isso. E o tema de vocês hoje é a importância da leitura bíblica na vida diária dos cristãos. E não tem como a gente palavra sem se relacionar com o Pai. E eu queria exatamente hoje estar compartilhando com vocês um pouco sobre isso, sobre a importância, né, de conhecermos mais ao Senhor e conhecer mais a palavra. E eu não poderia começar sem citar uma passagem bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para a gente poder iniciar. E quem tiver com sua Bíblia aí pode acompanhar também, para que a gente possa compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando eu leio essas passagens, eu fico pensando um pouco sobre que vida nós temos levado como cristãos. Porque muitas vezes nós achamos que por estar numa igreja, estar em um templo, né? Porque a igreja somos nós, mas por estarmos num templo, nós achamos que já sabemos tudo. O que ouvimos de um pastor, de um líder, e não nos preocupamos em buscar um conhecimento individual, pessoal, particular, de um relacionamento com Deus. E eu acho que uma das maiores importâncias, Mariana, é de buscarmos esse conhecimento individual, particular com Deus. Porque há coisas que pessoas não vão nos falar, mas Deus vai. Sabe? E nós temos visto muitos cristãos perecendo e até duvidando de Deus por não conhecer as Escrituras. E eu vejo que essa importância, no tempo que nós estamos vivendo hoje, com uma velocidade que está de informações, de buscarmos o conhecimento. Nós queremos buscar conhecimento para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, e esquecemos de buscar na nossa vida espiritual. E essa era a primeira era para ser a primeira da lista. Nós nos dedicamos muito a uma faculdade, a uma escola que precisamos fazer isso. Até porque é uma vida profissional que nós temos pela frente, uma responsabilidade em meio à nossa vida profissional. Porém, nós temos uma responsabilidade, primeiro com a nossa vida e com aqueles que nos cercam, de conhecer a palavra. E por isso que é necessário a gente entender a palavra, não só ler a palavra, mas estudar a palavra. E eu acho que isso é o que tem falhado um pouco como cristão, do modo geral, nas igrejas, de só buscar no domingo. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, muitas vezes a pessoa deixa a Bíblia guardada. Mas todo dia a gente se alimenta fisicamente. De manhã, à tarde, à noite, nós temos pelo menos 3 refeições. E nas Escrituras a gente não faz isso. Entende? E quando eu vejo em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, ele fala exatamente sobre a questão do ensino, porque a palavra ela é para ensino, ela é para repreensão, ela é para correção, mas ela também é para instrução. E às vezes a gente fica esperando algumas situações que alguém nos direcione. Não que isso não seja o papel também do pastor, mas eu acho que nós temos o manual da vida. Entende? Assim como todos os equipamentos que nós compramos, vem um manual de instrução, feito por aquele que montou o equipamento, por aquele que
criou aquele equipamento. E nós temos o nosso manual da nossa vida toda, de tudo que nós precisamos. Está nas Escrituras. E muitas vezes a gente não vai buscar isso. Entende? E aí a gente para pensar um pouco sobre como nós estamos caminhando. Será que nós temos buscado mais, aprendido mais? E às vezes eu digo lá na igreja que o nosso maior inimigo não é o diabo. E às vezes a pessoa diz assim, como assim, pastor, que o nosso maior inimigo não é o diabo? E eu gosto de dizer que é a falta de conhecimento que é o nosso maior inimigo. Porque por falta de conhecimento é que o povo perece. Como a própria Escrituras fala, né? Em Oséias 4,6, ele fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E hoje a gente tem visto cristãos sendo enganados, cristãos que quando chegam numa situação difícil, como nós estamos passando agora, com todo esse vírus, com o coronavírus, em não saber o que fazer. Nós temos visto um pânico e, além desse pânico, um desespero. Só que um pânico traz um medo, né? Mas a Bíblia nos fala outras coisas. Que o amor lança fora todo medo. O amor a quem? A Deus. Então, quando nós começamos a entender sobre a verdadeira importância das Escrituras, nós passamos a viver de uma forma diferente. De não simplesmente se congregar, ou seja, simplesmente se reunir em um lugar. Mas é em se congregar, mas conhecendo o Pai. Sabe, como eu estava falando, acho que foi quarta-feira, até na Dove aí, que nós precisamos ter mais intimidade com o Pai. De não ser só um culto a mais, mas que nós possamos entrar no nosso quarto, ouvir o Pai e saber o que o Pai de fato quer falar para cada um de nós. O Pai, ele tem direcionamentos diferentes para cada filho. Ele tem instruções diferentes para cada filho. Ele tem correções diferentes para cada filho. E quando nós entendemos isso, nós não dependemos simplesmente de pessoas. Nós vamos para as Escrituras e vamos ouvir aquilo que o Pai tem para falar para nós. E as pessoas vão ser usadas para confirmar aquilo que Deus já falou conosco. Eu entendo que quando nós temos esse verdadeiro relacionamento com o Abba, nós passamos a entender e discernir as coisas diferentes. Por isso que há uma importância em ler as Escrituras. A importância de estudar as Escrituras. E conversando com vocês hoje, claro que a gente vai abrir aí para algumas perguntas, porque a importância tanto de ler a Bíblia e de estudar. Né? Então, eu acho que um dos primeiros fundamentos que a pessoa tem que ter é o desejo realmente de aprender, de buscar. E é importante a gente ter as ferramentas certas. É uma Bíblia, de preferência uma Bíblia de estudo, um dicionário, que nós possamos... tem palavras na Bíblia que você não entende, mas também tem versões de Bíblias diferentes que você pode pegar uma Bíblia mais moderna, uma NVI, uma linguagem de hoje, que você vai ter um entendimento melhor. Então, acho que hoje tem vários meios para a gente tá entendendo mais. Mas eu acho que a primeira coisa que um cristão tem que entender é a importância de conhecer, de aprender. Isso é que é importante. E, às vezes, a gente conversa com cristãos que, infelizmente, não sabem quantos livros tem a Bíblia. Entende? E tudo que é falado por alguém, muitas vezes a pessoa não questiona, simplesmente aceita aquilo por não conhecer. E a gente tem visto hoje muita gente sendo enganada, cristãos sendo enganados por palavras que têm sido faladas de púlpito. E por simplesmente ser um pastor que falou, a pessoa acredita em tudo que ela está falando, sem ir para as Escrituras, como os bereanos faziam naquele tempo. Os bereanos, tudo que era falado, eles iam para as Escrituras para olhar se estava
no livro. E eu acho que o cristão hoje, eles estão muito descansados, sabe? Em tudo que houve, estão sendo agentes de reprodução daquilo que houve, sabe? E eu sempre digo que nós precisamos ser uma fonte de informações para as pessoas. E não ser só meros transmissores daquilo que a gente ouve. E muitas vezes a gente transmite coisas erradas porque nós ouvimos errado e não conferimos se estava certo ou errado. E isso é a grande dificuldade que hoje, infelizmente, a igreja tem sofrido. Que são pessoas que, muitos cristãos hoje que têm 10, 15, 20 anos, tem pastores hoje, que infelizmente nem a Bíblia toda leram. É interessante isso. Né? É interessante, não, é triste, na verdade, isso. De poder falar que tem pastores que hoje nunca nem leram uma Bíblia inteira. Hoje tem cristãos que têm 15, 20, 30 anos que nunca leram uma Bíblia inteira. E você, às vezes, percebe a falta de leitura de um cristão quando você, às vezes, diz, abra sua Bíblia em Oséias, em Malaquias, em Abacuque. As pessoas se perdem porque não sabem nem se está no Antigo ou se está no Novo Testamento. E como a gente fez uma live, hoje eu ia fazer, se fosse... se a gente não fosse fazer, se a gente fosse fazer pessoalmente, eu ia fazer uma dinâmica bem legal, que seria espadas para o alto, para a gente poder ver um pouco do nosso conhecimento. Né? Mas eu já fiz uma brincadeira com algumas pessoas e um dia eu citei um capítulo e um versículo que não existia na Bíblia e as pessoas foram procurar na Bíblia. Entende? Então é quando a gente vê a falta de conhecimento, eu não digo geral, mas de uma boa parte de cristãos. E aí eu queria hoje falar um pouco sobre 5 razões para lermos a Bíblia. Razões essas que é necessário primeiro para a nossa vida. Porque tem muita gente que às vezes até estuda a Bíblia. Lê a Bíblia, mas não para ela. Ela lê, estuda para as outras pessoas, para combater as outras pessoas, para apontar para as outras pessoas, quando ela mesma precisa ler, estudar e aprender para ela. Eu digo que a Bíblia, ela não é uma janela que a gente abre para olhar para a vida dos outros. A Bíblia ela tem que ser um espelho. Tem que ser para nós nos olharmos e ver quanto nós precisamos mudar. E a Bíblia tem que ser um livro que, quando a gente lê, ela nos confronta. Por isso que ela é importante, ela não é só simplesmente para um ensino, mas para repreensão, para uma correção. Sabe, Mariana? Então eu queria falar hoje de 5 razões de lermos a Bíblia. E a primeira razão é para ouvir a voz de Deus. Uma das necessidades é de você ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. E quantas vezes nós, como cristãos, às vezes a gente está lendo a Bíblia e através de uma leitura Deus fala conosco. Né? Quantas pessoas já tiveram essa experiência? E às vezes a gente para e só começa a chorar porque quando a gente começa a ler a Bíblia e Deus começa a nos confrontar. Então a importância de ler não é simplesmente porque é mais um livro que eu vou agregar à minha leitura, mas é um livro que me dá instrução para a minha vida. E quantas vezes eu já estudei, e quantas vezes eu estava lendo a Bíblia e eu paro e começo a chorar porque eu vejo o quanto eu preciso mudar ainda. Porque é quando Deus começa a falar conosco, dizendo assim, está vendo como você ainda não é o que eu te peço? Está vendo como você ainda não faz o que eu estou te pedindo para você fazer? Está vendo que você ainda foi reprovado em algumas situações que eu permiti você passar? Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, eu sempre digo que nós passamos a conhecer mais o Senhor, sabe? Passamos a ouvi-lo mais. Então, a primeira razão de ler a Bíblia, de ter importância de conhecer, é porque ele vai falar conosco. Então, o primeiro ponto é uma razão para ouvirmos ele. Esse é um dos pontos fundamentais. Se a gente está lendo a Bíblia só como um livro,
e não está ouvindo a voz dele, eu quero até dizer para você hoje, você precisa parar um pouco, orar e dizer, Deus, fala comigo. Eu vou ler as tuas escrituras, mas eu quero que o Senhor fale comigo, através da tua palavra, sabe? Porque isso não é um livro normal, Mariana, é um livro espiritual. Então a gente tem que entender o que está nas linhas e nas entrelinhas das escrituras. É muito mais profundo do que ler um livro de autoajuda, um livro técnico, mas é um livro espiritual. E por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, né? Exatamente isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz, irmãos, não lhes falei, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, quando a gente olha Paulo falando isso para a igreja de Coríntios, por que Paulo falava isso? Porque era uma igreja carnal. Sabe? E nós precisamos ser uma igreja espiritual. Sabendo que nós temos um corpo, que temos desejos, que temos a parte da carne. Mas Paulo, ele confronta essa igreja exatamente porque era uma igreja carnal. Porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele diz assim, vocês são tudo carnais, porque vocês ainda estão dizendo quem é A ou B, e vocês não estão entendendo quem Deus é para vocês. Então, eu acho que a igreja, ela precisa realmente entrar num novo tempo de maturidade espiritual. Então, por isso que a primeira razão é ouvir a Deus. As escrituras é para ouvir a Deus. A segunda razão para ler a Bíblia é para que a gente possa ter vida. Está lá em Mateus 4:4, quando ele fala, né? Eu sou o pão, e nós precisamos entender isso, porque a palavra nos traz vida. Quando nós entendemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, então a gente precisa entender que nós precisamos nos alimentar. E não tem uma outra forma de se alimentar espiritualmente se não for através das escrituras, da oração e do jejum. Não é um crente sentando para se alimentar fisicamente que ele vai ter essa força para continuar a vida dele com o Senhor. E, infelizmente, isso tem sido outra situação difícil para pessoas, Mariana, que começam a caminhar bem e, de repente, param. E, às vezes, a gente nem sabe por que a pessoa parou. Mas, na verdade, porque ela ainda era um bebê e precisava continuar se alimentando. Então, nós temos duas responsabilidades, pelo menos duas. Uma é de nos fortalecer, uma de Deus falar conosco, e a outra de ajudar essas pessoas que ainda são imaturas. Por isso que a palavra diz, você que está mais forte, sustentar a fraqueza daqueles que estão mais fracos. Mas eu só posso sustentar se eu estiver forte. E nós precisamos ser esse agente de socorro para pessoas. Já estamos entendendo coisas que outras pessoas não sabem nada ainda. E a gente, às vezes, se acha inútil, se acha incapaz e diz, eu não tenho o que falar para as pessoas. O que é que eu vou falar para as pessoas? Fala do que Deus fez na sua vida. Entende? Então, às vezes, a gente fica se perguntando o que a gente vai falar. Às vezes, a gente quer muitos versículos bíblicos, mas se a gente ainda não tem tanto conhecimento, a gente pode começar falando do que Deus fez na nossa vida. Do encontro que Deus fez conosco. Sabe? Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais. E, então, assim, a terceira razão é para que a gente possa ter mais sabedoria. Sabe? É nas escrituras que nós vamos buscar mais sabedorias, mais entendimento, mais conhecimento. Eu queria ler, deixa eu ver se eu encontro aqui em Salmos 119,
versículo 9, ele fala algo muito precioso. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Deixa eu ver se é 19. 119, 99. Diz assim as Escrituras, diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E quando ele fala isso, ele diz: eu tenho mais, compreendo mais do que todos os meus mestres, é porque ele estuda. Sabe, às vezes a gente acha bonito quem tem conhecimento bíblico, a gente às vezes queria pregar, a gente às vezes quer falar bonito, mas a gente não estuda. Às vezes a gente almeja algumas coisas dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas a gente não procura se capacitar para isso, sabe? E nós queremos fazer na nossa força, nós queremos fazer no nosso ativismo, fazendo muita atividade, não conhecendo para quem a gente está fazendo isso. Então, a importância de ter essa sabedoria é de cumprir com os princípios dele, de cumprir com tudo aquilo que Deus tem falado para nós fazermos. E hoje a gente se entristece em ver tantas pessoas dentro de igreja quebrando os princípios. Princípios esses que vão nos levar para lugares mais altos com ele. E quando entendemos que são os princípios que Deus não quebra. Nós quebramos os princípios, Deus não quebra os princípios dele. Se nós entendermos isso e tivermos essa sabedoria de buscar e de conhecer e de cumprir com os propósitos dele e com os princípios, com os estatutos, com os mandamentos, todos nós iríamos passar para um outro nível espiritual. Então, nós precisamos também ter sabedoria para cumprir com tudo isso. E em Salmo 119, 9, ele também diz que é sobre a importância de ler a palavra é exatamente para poder vencer o pecado. Na NVI, eu gosto da NVI para trazer mais clareza para a gente, porque são algumas passagens que ele fala com mais clareza. E eu queria citar esse livro aqui, essa passagem aqui, para poder trazer para os jovens e para todos que estão ouvindo o quanto é importante as Escrituras. Às vezes a gente brinca, se diverte e passamos pouco tempo na leitura da Bíblia. Mas olha só o que diz no versículo 9 do capítulo 19. Diz assim, ó: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Como é que eu vou poder viver e me manter puro? É se eu viver dentro da palavra de Deus. Infelizmente, hoje tem muita gente querendo viver dentro da igreja, mas viver fora da palavra de Deus. E não tem como a gente viver fora da palavra de Deus e viver puro. Só conseguimos viver puro, Mariana, se vivermos na palavra dele. Sabe? Então, hoje há uma necessidade gigantesca e o mais rápido possível para aprendermos mais. Conhecer mais o Senhor. Porque temos visto muita gente sofrendo dentro das igrejas. Passando necessidade quando Deus não chamou para a gente passar necessidade. Errando quando Deus não chamou para a gente estar errando tanto. Porque a gente não conhece a palavra. Deixando de perdoar quando Deus falou para a gente perdoar. Entende? Deixando de amar quando Deus disse que era para a gente amar. Então, às vezes, a gente está cumprindo as coisas lá fora e deixando de cumprir dentro de casa. A gente, às vezes, faz as coisas para as pessoas lá fora, mas não faz dentro de casa. E ele disse que nós precisamos cuidar dos nossos e dos nossos familiares.
Porque se não fizermos isso, nós somos piores do que um descrente. Então, assim, a Bíblia, ela nos dá toda a direção para a nossa vida. Seja dentro ou fora de casa. Seja no trabalho, ou seja com os amigos. Deus sempre me dá direção. A Bíblia diz, ó, a má companhia corrompe os bons costumes. Isso é uma direção da Bíblia. Então, quando eu passo a conhecer a Bíblia, eu começo a dizer como eu preciso andar. Eu começo a conhecer com quem eu preciso andar, o que eu preciso falar, o que eu vou selecionar para ouvir. Sabe? Eu vou selecionar minhas amizades. Eu sei para quem eu vou precisar falar e de que forma eu vou falar. Então, a Bíblia ela é o nosso manual eterno. E é o nosso livro totalmente atual. A gente olha para hoje, as situações do que a gente está vendo passar hoje, e a gente lê a Bíblia, a gente vê isso. A gente vê um livro totalmente atual. Ele não é desatualizado. Sempre será atualizado. É o de ontem, de hoje e sempre. A Bíblia vai ser sempre isso, mas ela vai ser sempre um livro atual. E por isso que nós precisamos estudar. E eu louvo a Deus por vocês estarem fazendo começando esse momento de instrução, de conversa, de diálogo, de debate, de intimidade. Então, eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, que não deixem de ler as Escrituras. Tire um tempo para você aprender mais. Leia as Escrituras e pegue os princípios, porque senão nós vamos passar 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e vamos continuar rasos e questionando muita coisa com Deus porque a gente não entende. Mas tudo que nós precisamos está na Bíblia. Entende? Eu vejo em Atos capítulo 8, quando o Felipe ele é direcionado pelo Senhor, o Espírito diz para ele, vai para o deserto. E ali vem Eunuco, diz que Eunuco vinha de Jerusalém, vinha de um lugar de adoração, ele tinha ido adorar em Jerusalém, mas ele estava vindo e lendo as Escrituras, e quando Felipe chega perto do carro, pergunta, o que tu está lendo? E ele lê a passagem e diz, e Felipe pergunta, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele diz, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Então a gente vê a importância de pessoas que não sabem. Mas o eunuco, ele estava vindo de um lugar de adoração. Ou seja, digamos que hoje ele estava vindo da igreja. Entende? Ele estava vindo de um lugar de adoração. Porém, o que ele estava lendo, ele não estava entendendo. E o Senhor direciona Filipe exatamente para estar de encontro com o eunuco, para explicar para ele. Quando o eunuco entendeu o que ele estava falando, aí que ele chega perto das águas e diz assim, o que me impede de ser batizado? Ou seja, trouxe clareza para ele daquilo que ele não entendia. Então, nós temos essa obrigação como cristão, de conhecer, né, de aprender, de viver e de ensinar. Essa foi a palavra que Deus nos deu esse ano para o nosso ministério. É aprender, viver e ensinar. Eu preciso aprender para viver e para poder ensinar. Bem, então eu acredito que nós não podemos viver satisfeito de estar no raso. Nós não podemos ficar satisfeito de o que eu sei da Bíblia tá bom para mim. O Senhor, ele é uma fonte inesgotável. Cada vez que você lê a Bíblia, você vê passagens e Deus vai falando com você de forma diferente. Então há essa necessidade de a cada dia mais a gente poder buscar e se alegrar com Ele naquilo que a gente está fazendo. Amém? Então eu acredito que é isso. Nós precisamos vencer o pecado e a gente vai vencer quando a gente conhece Ele. E para encontrar esperança. Ele é um livro de esperança também. É onde no dia do socorro, no dia mau, a gente vai para as Escrituras e Ele fala conosco. Sabe, aquele dia que você
diz assim, eu não quero falar com ninguém hoje. Hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu estou mal. E você vai para a Bíblia e ele fala com você, porque é um livro de esperança também. É um livro onde nós podemos buscar o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sabe? Tem momentos na nossa vida que você pode estar sozinho. Você pode não ter nenhum amigo, teus amigos podem ter te abandonado, como dizem Salmos. Mesmo que teu pai e tua mãe te deixem, eu, todavia, nunca te deixarei. Isso é o que as Escrituras falam para a gente. Então, a maior autoridade sobre a nossa vida é nosso pai e nossa mãe. Ele diz, mesmo que o teu pai e a tua mãe te deixem, eu, todavia, nunca te deixarei. Então, é um livro de esperança, é um livro que você sabe que ele está com você, que por mais que a gente fale, que a gente erre, ele está pronto para começar novamente com a gente. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Saber que Deus não é simplesmente um Senhor, mas Ele é um Pai. Sabe? Quanto mais a gente se relacionar com Ele, mais a gente vai entender isso. Sobre a paternidade, saber que nós não somos mais escravos. Nós somos filhos. E entender que só somos escravos quando continuamos no pecado, quando escolhemos caminhar no pecado. Sabe? Mas é interessante que escravo não pode libertar. Só quem liberta é filho. Então eu entendo que nós precisamos caminhar nas Escrituras sabendo que nós não somos escravos, nós somos filhos. Os filhos estão dentro de casa, os escravos não. Então quando entendemos quem nós somos, Mariana, em Deus, quando de fato nós temos esse entendimento, nós vivemos diferente. Quando nós conhecemos as Escrituras através do estudo, nós somos confrontados pelo próprio Espírito Santo quando fazemos alguma coisa errada. O próprio Espírito, ele nos confronta. Sabe? Então, eu quero hoje dizer para nós que nós precisamos estudar mais. Nós precisamos aprender mais das Escrituras e não se conformar com o que você já sabe. Leia a Bíblia, mergulhe na Bíblia assim, diga assim, Deus, eu não entendo isso aqui. Mas me revela. E sabe, e quando a gente não tem todo o conhecimento, tem pessoas que sabem um pouquinho mais do que a gente. Né? Eu não sei tudo. Você não sabe tudo. Mas a gente nunca pode se conformar porque eu não sei. Dizer, então eu não vou estudar mais. Não, eu não sei, eu vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Para quem pode me auxiliar. Mas nunca parar. Sempre estudar mais e mais. Se nós queremos ser bons, nós precisamos ser estudando. Não parados. Vai passar? Passa. Então é isso. Então eu acredito que vocês estão no caminho certo, sabe? De ensino, de entender mais as Escrituras. Um dia eu tive a oportunidade de me sentar com um judeu. Eles estudam muito a Bíblia. E eles disseram que eles ficaram estudando Gênesis, capítulo 1, versículo 1, por um mês. E eu perguntei para ele, rapaz, o que é que vocês veem tanto em um versículo só? Ele disse, pastor, tem muita coisa. E quando ele começou a compartilhar, eu fiquei impressionado com tanto de extração que eles tiraram de um versículo só. Aí ele disse, pastor, a gente passou um mês estudando só esse versículo. E às vezes a gente passa por tantas coisas importantes numa Bíblia e a gente não para se perguntar datas, períodos, porque tem tantas datas que são parecidas, por que a gente não estuda sobre os números? Por que a gente não estuda na Bíblia o significado de uma palavra, de uma cidade? Sabe? Então são coisas que a própria Bíblia ela fala por si só, quando nós estudamos. Então há essa necessidade de entendermos e não nos conformarmos com esse pouco que a gente sabe. A gente precisa entender mais. Entendeu? Um dia estava estudando sobre aquela mulher do fluxo de sangue e me veio uma pergunta. Eu já tinha estudado já tinha lido algumas vezes essa passagem
E me veio por que uma mulher há 12 anos estava com fluxo de sangue e quando o Senhor estava caminhando para curar uma menina que tinha também aproximadamente 12 anos. Então, quando você começa a cruzar algumas informações na Bíblia, é quando nós precisamos parar para se perguntar por que aquelas informações são mera coincidência. Não, não é. Deus está querendo comunicar algumas coisas espirituais através daquilo. Mas eu só vou entender como? Se eu estudar. Entende? Então, era uma mulher, já adulta, que estava sendo curada de um fluxo de sangue, quando uma criança estava morrendo com 12 anos. Então, você começa a fazer um paralelo, você vê que são duas gerações, uma geração que precisava ser curada, da mulher, e uma menina que precisava ser ressuscitada. A nova geração, ela precisa ser ressuscitada. Mas para que uma nova geração seja ressuscitada, a geração mais velha precisa ser curada, que são os pais. Entende? Então, quando você começa a estudar a Bíblia, não é por acaso. O número 12 significa governo, então a gente começa a olhar, são dois governos diferentes, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Então, há por trás das linhas, há as entrelinhas do que Deus quer comunicar. Então, nós precisamos realmente estudar o mais rápido possível, se reunir com pessoas, procurar pessoas que possam estar agregando na nossa vida, para que nós possamos crescer e poder ajudar outras pessoas também. Amém? E aí eu queria abrir aí, se alguém tem alguma pergunta, ou se eu souber eu respondo, se eu não souber eu não respondo, pedir que eu não sei. Entende? Amém. Vocês quiserem, comentem aqui, que eu leio a resposta para o pastor William. Enquanto eles comentam, pastor William, uma pergunta nesse ramo que eu vejo muito é como manter a constância. Como eu manter essa constância de estar lendo, buscando diariamente, porque para muitos não é fácil. Não é fácil. Então, eu queria que o senhor nos desse umas dicas sobre isso. Olha só, Marina, a questão da constância, né? Primeiro você tem que praticar isso todos os dias. Né? É um hábito como escovar os dentes. De tanto a gente fazer, de tanto repetir aquilo, acaba se criando um hábito. Mas é fácil? Não, não é fácil. Mas primeiro tem que ser uma decisão. Eu escolho a priorizar, a fazer isso. Eu preciso escolher e praticar isso todos os dias até isso criar um hábito para você. Sabe? Entendendo que não vou ler Bíblia por ler Bíblia. Eu vou ler Bíblia porque eu necessito me alimentar. Quando você passa um tempo sem comer, a barriga começa a dizer e mandar um sinal que está com fome. Seu cérebro começa a trazer essa informação para você. E nós precisamos manter e dar um comando para o nosso cérebro que nós precisamos nos alimentar da palavra. Então, a constância é você todos os dias ler, nem que seja pouco. Mas é você criar um hábito de abrir a sua Bíblia e ler versículos. Se você não consegue ainda, tem dificuldade para ler um capítulo todo, se você não consegue ler vários capítulos, leia um capítulo. Se você não consegue ler um capítulo, comece lendo pelo menos 1, 2, 3, 4 versículos. Mas isso é necessário fazer todo dia. Trazendo o entendimento que isso vai te alimentar. Alimenta a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, alimenta tudo. Quando nós entendemos isso. Então, é praticar isso, Marina. Não tem uma outra forma se não for praticando todos os dias e se dedicando a ter um tempo. Marca, nem que seja 5 minutos, marca 5 minutos, eu vou ler pelo menos nem que seja 5 minutos. Claro que não é para ser só isso, mas para começar, né, marca pelo menos 5 minutos. Vai para um quarto, vai para um lugar que você se concentre. Se você tem dificuldade em se concentrar, não tem barulho, fecha o quarto, vai para algum ambiente que você tem esse tempo, mas é necessário. Isso você vai criar um hábito quando você começar a fazer isso todos os dias. Bem? Ninguém mandou nenhuma pergunta.
ainda. Mas vamos esperar Ok. mais um pouquinho e ver se alguém tem alguma dúvida. Ok. Podem mandar, Então, gente. enquanto as pessoas estão aí para mandar, eu queria desafiar vocês mesmo a como ministério, a vocês escolherem um livro da Bíblia e vocês poderem ler um capítulo e entre esse capítulo cada um fazer um resumo entre vocês no áudio, no grupo, entende? Faz um grupo de leitura. Amém. Faz um grupo de leitura entre vocês e quem quiser participar desse grupo de leitura, vocês escolhem um livro e cada vez que vocês lerem um capítulo, cada um de vocês faz um resumo do que mais falou com vocês naquele capítulo e no máximo 1 minuto. Aí manda um áudio para o celular para vocês compartilharem. Isso vai começar a trazer um crescimento. Isso vai começar a tirar dúvidas. Isso vai começar a aparecer dúvidas. E isso é bom. Isso é bom. Isso é aprendizado. Amém. Já temos 3 perguntas aqui, pastor. A Francisca perguntou se tem que seguir uma regra específica. Tem que começar de algum livro ou algo assim. Bom, o melhor para quem não leu muito a Bíblia ainda, ou quem não leu a Bíblia ainda, o melhor é que comece do Novo Testamento. Uhum. Porque traz mais clareza. Porque às vezes a gente vai ler lá do Antigo Testamento, a gente começa a ver que Deus é esse que matou um monte de gente, que Deus é esse que é lei demais. Então, assim, quando a gente vai para o Novo Testamento, de preferência começando ou pelos Evangelhos, ou por João, mas sempre começando pelo Novo Testamento, é melhor do que começar pelo Antigo Testamento. E é muito bom que cada vez que a pessoa for lendo um livro, vai lá no índice, lá onde tem aquele livro que você leu, faz uma bolinha ali de lápis, para você marcar e você saber que você já leu aquele livro todo, entende? Isso vai ser uma forma de incentivando, até você marcar sua Bíblia todinha com os pontinhos, que você já leu vários livros, ou várias vezes você leu. Mas o melhor é você ler, sempre começando do Novo Testamento, para quem não tem muito conhecimento bíblico, é melhor começar do Novo Testamento. Começa dos Evangelhos, depois vem passando para Atos, depois vai para Romanos, e assim vai, entende? Para você ter uma clareza do Evangelho, conhecendo primeiramente Jesus. Aí depois volta e vai lá vai para o Antigo Testamento e começa. Aí começa lá em Gênesis até chegar aos profetas, os profetas maiores, os profetas menores. Mas o melhor é começar pelo Novo Testamento. Outra pergunta da pastora Vânia. Quais os benefícios de ler a Bíblia? Os benefícios, meu Deus. Os benefícios são tantos, mas eu vou falar assim. O primeiro é você andar no caminho correto. Como eu estava falando, a Bíblia ela é um manual da nossa vida. Então, assim, um dos primeiros benefícios é esse. É você saber que isso vai alimentar a tua vida. Sabe? É você saber o que é certo e o que é errado. O primeiro benefício é esse. É você primeiro saber o que vai alimentar a sua vida para você ter os princípios. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu devo fazer, eu devo não fazer. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo é você poder ajudar outras pessoas. Porque eu não posso ajudar uma pessoa quando eu não conheço. Você só pode ajudar alguém se você conhece o que você vai fazer. Se você não tem conhecimento das Escrituras, como é que você vai aconselhar uma pessoa? Como é que você vai ajudar uma pessoa se você não tem uma base bíblica para poder dizer para ela que isso é certo ou que é errado? Porque quando nós vamos aconselhar, a gente nunca deve dizer assim, eu te digo que isso é errado. Entende? O correto é, a Bíblia nos orienta a isso. Então, uma outra vantagem é essa, é você conhecer para poder você também ajudar outras pessoas. Por quê? Porque senão você vai ser um eterno
aprendiz. Você vai ser sempre um... Quem não estuda vai ser sempre um aluno. Quem estuda, um dia vai ser professor. Amém. Então, é por isso que é importante. Maiara Dias perguntou: os planos de leitura são eficazes para quem quer ler a Bíblia toda? Sim. Sim. Apesar que é muito importante os planos de leitura. Eu, particularmente, eu gosto de ler livros completos. Então, eu não sigo um plano de leitura, apesar que é muito bom. Mas eu gosto de ler, por exemplo, eu já li a Bíblia algumas vezes. Então, hoje eu já leio de Gênesis, mas eu sempre gostava de ler os evangelhos, aí depois vinha para Atos e ia seguindo a sequência dos livros. Né? E depois voltava e ia lá para o começo de Gênesis. Então, assim, o plano de leitura é muito bom, porque você se organiza a fazer e seguir aquilo. Porém, como eu gosto de ler, antes eu não gostava de ler. Né? Eu detestava ler. Aprendi a amar ler depois que eu comecei a ler a Bíblia. Hoje eu gosto muito de ler. Então, assim, hoje, para mim, eu não sigo uma organização, digamos assim, porque eu não leio só um capítulo, 2. Então, assim, eu já leio muitos capítulos. Então, para mim, já não serve um plano por isso. Porque o plano, ele é diário. Né? Você segue ali alguns capítulos. Então, como eu leio, gosto de ler muito, então, às vezes eu leio um livro todo, às vezes eu sento e vou ler um livro todo. Então, às vezes, numa tarde, eu já li um livro. Então, para mim, o plano não serve. Mas o plano, para quem quer começar, é muito bom. Muito bom. Nayara Bruna: como o senhor costuma fazer seu devocional? Devocional. O que é que acontece? O melhor horário para mim do devocional é à noite. Apesar que todo mundo, algumas pessoas falam que tem que ser feito de manhã. Né? Para mim, não existe essa regra que eu preciso fazer de manhã. De manhã eu oro, de manhã eu agradeço a Deus, mas o meu devocional mesmo, que eu amo fazer, é tarde da noite. Porque é o tempo que eu sento, não tem barulho, eu posso botar minha Bíblia, eu posso estudar, eu posso conversar com o Senhor. Tem hora que eu começo a ler a Bíblia, aí eu paro e começo a fazer pergunta para Ele do que eu estou lendo. Porque às vezes eu digo assim: pai, eu não entendo isso aqui não. Assim, aí o Senhor diz assim: volta, lê de novo. Aí eu vou ler, aí eu digo: Senhor, ainda não entendi. Ele diz: volta e lê de novo. Aí quando eu volto e vou ler, aí que me traz a clareza. Eu acredito que é exatamente Ele fazendo isso. Então, para mim, o meu devocional sempre é à noite. Né? Como às vezes tem pessoas que dizem: não, você tem que orar de madrugada. Eu respeito. Mas orar, eu tenho que orar todo tempo. Amém. Tá bom? Amém. Então, para mim, eu não tenho essa regra com o devocional ser de manhã, porque tem pessoas que têm tempo para fazer de manhã. Tem pessoas que só têm tempo para fazer à tarde. Para mim, eu só tenho mais tempo para fazer isso à noite. Não porque não seja o mais importante, mas é porque eu prefiro fazer com qualidade. Amém. E como eu prefiro para fazer com qualidade, então para mim eu tenho mais tempo à noite para fazer. Então, para mim, o meu devocional, o melhor horário é à noite. Tarde da noite, depois de 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. É o horário que eu amo fazer. A Natália Alves está perguntando: pastor, sobre o nosso devocional, podemos ter uma leitura da Bíblia e de um livro que nos ajuda a entender melhor aquele livro em questão? Sim, com certeza. Uma das coisas, Mariana, que me fez crescer muito quando eu me converti foi... Eu respeito, tem pessoas que acham que só tem que ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler livros que me agregam, com bases bíblicas. Né? Então, eu acho que o livro ajuda muito a esclarecer algumas coisas. É um livro na minha vida que eu não esqueço, que quando eu me converti, com pouco tempo de convertido, eu li esse livro e abriu muito a minha mente. Foi Uma Vida com Propósito. Esse livro eu aconselho para quem nunca leu, lê esse livro. Eu acho que hoje eu não sei nem se ele tem mais para vender. Mas na internet tem. Do Rick Warren. Esse livro ele é muito, muito esclarecedor para muitos questionamentos de hoje em dia. Então, assim, eu acredito que um livro ajude muito.
aconselho a ler a Bíblia e um livro que possa estar somando com seu conhecimento. Agora, um livro, uma Bíblia de estudo também ajuda muito. Uma Bíblia que no rodapé tem as observações. Então, uma Bíblia de estudo, ela é essencial. Agora, claro, se você não tem, vai para a internet. Hoje tem muita coisa que dá para você pesquisar na internet. Não aceite a primeira coisa que você lê na internet. Entende? Porque tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem que saber de onde você está colhendo as informações, que site é que você está colhendo as informações, para de repente a pessoa não entrar no site de espiritismo e outras coisas mais. Entende? Então, eu acredito que é necessário um livro também para... É muito bom, eu gosto. Né? Mas aí é uma questão de cada um. O Cauã Júnior perguntou, Bíblia no celular, contribui ou atrapalha mais? Depende. Se ele não tiver controle, ele atrapalha. Porque se ele está, de repente, numa Bíblia, no celular, e cai uma mensagem do WhatsApp e ele para de digitar na Bíblia para olhar o WhatsApp, atrapalha. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um tempo que não é mais abra a sua Bíblia, né? Liga a sua Bíblia. Então, tudo parte, primeiro, Mariana, de consciência, sabe? Se você tem uma Bíblia no celular, você pode ler a Bíblia no celular. Porém, a tendência de quando você está lendo a Bíblia no celular e cai uma mensagem no seu celular, você querer abrir para ver o que é. E de repente vai para uma conversa e já te distraiu para a Bíblia. Mas se você tem uma Bíblia que você pode tirar, bota seu celular para o lado e de repente você vai ler a sua Bíblia na folha de papel, é bem melhor por isso. E sem contar que você acaba criando mais intimidade com a Bíblia. Porque você começa a folhear, você começa a estudar, você começa a ver qual é o livro que é depois, o antes. E no celular tem essa desvantagem, porque você vai lá e aperta no livro e pronto. Entende? Então, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Eu gosto de estudar, quando eu vou estudar mesmo a Bíblia, eu gosto de estudar de papel. Vou pregar, aí eu boto a Bíblia no meu iPad. A Aline Dias perguntou se o senhor indica um horário melhor para fazer devocional. Acredito que o senhor já respondeu, né? Naquela outra pergunta. Esse é o melhor, tem que ser o melhor horário para ela. Pronto. As perguntas acabaram. Sim. Eu quero agradecer o senhor por ter se disponibilizado para estar ministrando essa palavra incrível aos nossos corações. E o senhor é um grande homem de Deus e um grande parceiro da nossa igreja. Muito obrigado pela força que o senhor tem dado aí. Tá bom. Que vocês continuem firmes aí. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada, pastor. Mais. Abraço. Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada a vocês que participaram. Foi um momento de muito aprendizado. Que essas palavras penetrem no coração de vocês e que nós possamos pô-las em práticas. Que não fique só aqui, mas que ela vire prática diária na nossa vida. Amém? Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.